Número 1. A maioria veio aqui com uma pergunta: o que eu faço para começar uma estação do caminho na minha cidade? É isto? Eu quero dizer a vocês o seguinte: tem gente que pensa que precisa ser idoso, experiente, treinado, formado, ou qualquer outra coisa. Qual é a tua idade? 24. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu já era pastor há uns 3 e já pregava 6. Quem tem 18 aqui? 19. Com a tua idade, eu estava pregando na televisão em Manaus. Eu só estou querendo dizer que tem um monte de mito na cabeça das pessoas que não são verdadeiros para Deus. Ele pode pegar um menino e eu sei quantas vezes eu olhava e dizia: poxa, eu sou só um garoto. Mas tinha um fogo, uma paixão, tinha uma fornalha 7 vezes acesa na alma. Aí não dava para segurar. Porque se não tiver no teu coração uma fornalha acesa, você pode estar aqui só achando tudo muito legal. Leia o site do Caio, pô, que maravilha. Esse cara é crente. E tem essa cabeça aberta. A centralidade dele é Jesus. Ele sai no pau por Jesus. Mas, por outro lado, ele entende um monte de problemas humanos, de modo que as pessoas não sabem nem onde é que eu estou. Porque quem diz o que eu digo sobre o significado porreta e eterno do Evangelho de Jesus, em geral, na hora de aplicar as coisas para a vida cotidiana, aplica de uma maneira totalmente esmagante. Então, eu sei que o que vocês têm ali é um ponto completamente fora de curva. E o cara olha e diz: poxa, quero me associar a uma coisa assim, que não é adoentada, que não está de maluquice, que discerne o significado do Evangelho para hoje, que fala de maneira apropriada para esse tempo. E aí dá uma vontade de ficar junto. Essa vontade é razoável para você se unir a um lugar, a uma estação do caminho, algum lugar aonde você dê sequência e continuidade a essa afinidade que conectou você a mim. Mas não é suficiente para você abrir uma estação do caminho. É suficiente para você frequentar, fazer parte, ajudar. Para começar, Jesus disse que antes da gente sair para uma guerra, a gente vê se com os 10.000 homens que a gente tem, a gente pode enfrentar os 20.000 que estão vindo contra nós. Do contrário, a gente pede condições de paz. Antes de construir uma torre, ele mandou contar os tijolos, que é para a gente não sofrer o vexame de que os outros passem e digam: ih, este começou a construir uma torre e não pôde terminá-la. Então não tem ninguém aqui pressionado a começar nada. Agora, se você, no seu coração, tomou essa decisão, não interessa se você é velho, se você é novo. Se de crianças de peito e pequeninos procedem perfeito louvor, pode ter certeza, eu tenho convicção do significado sério do Evangelho para um garoto de 18 anos e meio, que foi o que eu vivi. Então, eu não tenho nenhum problema em acreditar que pode habitar uma gravidade eterna de consciência no coração de um menino ou de uma menina. Mas que não seja por causa de empolgação. Os meninos e meninas, em geral, correm menos esse risco. Mais esse risco correm outros na meia-idade. Muito mais. Estão de sacos cheios dos pastorados, ou das igrejas, ou dos presbiteratos, ou de não sei o quê, ou da peregrinação de maluquice que o indivíduo fez durante
o tempo todo, né, do Santiago sem costela, dos evangélicos, nessa estrada aí, procurando, e já está todo chateado. Aí aparece uma situação assim mais leve, quem sabe aqui eu me dou melhor e tal. Não é uma boa motivação. Não é mesmo? Ou então, uma outra. Aqui é tão livre que ninguém vai me perturbar. Não vou ter ninguém em cima de mim me enchendo a paciência. Se essa for a tua motivação, também está tudo errado. Se a sua motivação for qualquer coisa que lhe diga respeito, não serve. Se for para o seu bem, não serve. Se for porque é melhor para você, não serve. Vá cuidar da sua junta de boi. Vá curtir o seu casamento. Compre um campo e vá examiná-lo. Mas não pega a mão no arado e olhe para trás. Porque nós não temos nem tempo a perder com a sua ilusão. Eles vão nos chamar de seita. Eles vão dizer que é heresia. Se a coisa continuar e começar a crescer e andar, eles vão dizer que é do diabo. Eles vão pegar em qualquer santo que eles puderem. Como eles pegam. Se é uma carta que eu escrevo para uma pessoa que eu respondo, eu não escrevo para ninguém. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que saber. Quem quiser saber o que ocupa a minha cabeça o dia inteiro, lê as minhas devocionais, as minhas reflexões, os meus artigos. É aquilo que eu penso. Quando vocês leem lá nas cartas, o pessoal só pensa naquilo, não sou eu, não. O que eu penso, o que assim, meu coração diz assim, estou a fim de escrever. Eu vou lá, está em reflexões, devocionais e artigos, é o que ocupa o meu pensar. Lá nas cartas é o que ocupa o pensar de vocês. Só estou respondendo o que estão me perguntando. Eu nunca propus nada. Nenhum daqueles temas das cartas você encontra proposto em nenhum dos links da minha voluntariedade, da minha propositividade. Nenhum. O resto é pergunta que vem dos outros. E eu trato cada um como cada um. Mas basta chegar a um missionário e uma missionária de 38 anos, e ela grávida com uma criança identificada já com síndrome de Down. Todos os dois não queriam ter a criança e, ao mesmo tempo, obviamente, queriam ter a criança. Queriam ter o filho, mas não queriam ter a criança. No curso da vida eu descobri que há muitas formas de abortar. A mais frequente de todas é parir e abortar. É cumprir 9 meses de gestação e abortar. Bilhões de abortos entre nós. A gente chama de orfandade, mas é aborto. Em relação ao pai e mãe, foram abortados. Aí deu lá um conselho particular para essa pessoa, com toda a clareza, considerando todos os aspectos. Mas aí fica 20 dias na internet, os grupos de presbiteriano, de batista, de não sei o que, olha o conselho dele, olha o conselho dele, olha o conselho dele. Porque eles não estão afim da verdade. O cara é capaz de ler uma carta inteira que eu escrevo, ele pega uma frase, fora do contexto, faz daquilo que ele quer, eles vão fazer cada vez mais e gato e sapato. Então, quem não estiver afim de experimentar relatividade, questionamento, ou tipo, você está lá com o cara, ou pobre de você, ou vai ficando cada vez pior, porque se não tiver nenhum significado, se não tiver nenhum impacto, se não produzir coisa alguma na vida de muito mais gente, eles vão ficar desassossegados na alma deles, porque nenhum deles consegue passar sem ir lá no meu site dar uma lidinha. Nenhum. Essa moçada inteira. Passa lá.
Como aqui nessa cidade, onde o programa de TV está, tudo que é pastor de Brasília assiste o programa de televisão. Às 7h30 da manhã na TV Brasília, às 10 na Band eles já não assistem porque eles estão na igreja. Mas os das 7, eles assistem todos. A audiência é garantida, tudo que é pastor de Brasília. Os que me amam, os que me detestam, todos estão lá. E às vezes até o cara escapa, mas assim tem uns que caem num ridículo, como de vez em quando alguém tira o véu da cara do sujeito. Mas fulano, tu viu comigo? Eu estava na tua casa naquele dia. Ele, é mesmo. E vão se entregando para todo lado. Tudo ridículo. Mas se você tem esses pruridos, esses temores, essas suscetibilidades, não é aqui o lugar. Não é essa jornada. Essa é uma jornada de perigo. Essa é uma jornada de quem tem cara para bater, de quem tem consciência pessoal, de quem sabe onde está, porque quer, porque deu mais valor ao Evangelho do que ao seu próprio interesse. Então, se você está buscando o seu próprio interesse, não é o seu lugar. O lugar da gente buscar o nosso próprio interesse no meio chamado cristão é na igreja institucional, de preferência neopentecostal, onde você vai encher o bolso. Então, pelo menos, por malandragem, vá para o lugar que te dê grana, se o negócio for esse. Mas para ficar aqui, tem que ser por nada. Tem que ser por Deus. Tem que ser pelo Evangelho. Tem que ser porque o Espírito Santo deu testemunho a você de que é verdade. Tem que ser porque você não tem para onde ir mais depois que essa consciência entrou em você. Se essas palavras forem de vida eterna, elas vão fechar todos os seus caminhos e encurralar você numa opção única. Se for esse o caso, venha. Se não, não venha, porque não vai ser bom, vai atrapalhar. Segunda coisa prática. Você vai começar ou já começou. É fundamental que tudo aquilo que a gente conversou ontem sobre comunicabilidade se estabeleça o quanto antes. Do nosso lado, eu queria pedir ao Edivaldo que o mais rápido possível a gente estivesse com a possibilidade de botar a videoconferência no ar, mais rápido para anteontem. E quanto aos demais, são R$150 apenas por mês para você receber isso lá. E é fundamental, eu diria o seguinte, é condição sine qua non para virar a estação do caminho, por uma única razão. Eu não estou criando uma hidra de muitas cabeças. Então, não estou nenhum interesse, nenhum, se isso aqui são 20 grupos, 2 grupos, um grupo só ou 4.000, nenhum interesse. Olha, passei, nunca estive nessa, já cheguei passado por essa. Então, não estou interessado nisso. Mas estou interessado em que haja uma só mente, um só sentimento, um só coração, uma só percepção, uma unidade. E para a gente ir alcançando isso, e andando, se possível, com rapidez essa consciência, esse caminho em nós, é preciso que essa uniformidade se estabeleça. Gostaria e quero que todo mundo ouça a mensagem de todo domingo aqui em Brasília. Se o seu grupo lá já está tão forte que não vale a pena interromper a reunião para projetar ao vivo, dê seu jeito de gravar e durante a semana mostrar, porque tudo que for dito aqui eu quero que seja repetido em todos os outros lugares. E a videoconferência ao vivo, de quarta-feira, mesma coisa. Do contrário, é melhor nem começar, porque eu não quero ter o dissabor de começar a ouvir que um Frankenstein está se formando. E para frankensteinianizar um projeto como esse é a coisa mais fácil do mundo. Porque o cara veio e entendeu meia coisa, coisa e meia, sei lá o quê. Aí ele chega, agrega aquele valor que para ele é a cerejinha do bolo, e fica pensando que entendeu a coisa toda.
E eu não gostaria, sinceramente, daqui a pouco, começar a pensar que existem estações do caminho por aí que são antitéticas em relação ao que se ensina. Antitéticas no conteúdo, antitéticas até no modo. Porque, para mim, o conteúdo não está só na mensagem anunciada, mas o conteúdo também está no modo de ser da coisa inteira. Então, considere bem, porque do lado de cá eu não tenho nenhuma expectativa de coisa nenhuma. Essa reunião só aconteceu porque ela foi provocada de vocês para mim. Foram e-mails, e e-mails, e e-mails, e e-mails, e e-mails. Como tem muito mais e-mails ainda do Sul e do Sudeste, para reunir muito mais gente do que há 2, 3 meses, de gente querendo iniciar estações. Então essa proposta não partiu de mim, partiu de indivíduos. Estou na minha cidade, sozinho, não tenho o que fazer, eu tenho um pequeno grupo, tu acompanha o site, não consigo mais me dar bem em lugar nenhum, meus olhos se abriram, agora eu enxergo, não caibo mais nisso. O que eu faço? Alguns eu ouvi 3 anos a mesma história. Então foi o acúmulo dessa aflição que produziu, por exemplo, este encontro aqui. Na tentativa de equipar você do ponto de vista conceitual, emocional, sensorial, na perspectiva das relações, na percepção das espontaneidades, do conteúdo do Evangelho e da vontade de que ele seja exposto de uma maneira não estereotipada, simples, leve, do jeito que você é. Agora, se a sua disposição é essa, então, volte para casa, pare de ficar falando em estação do caminho, que só vai deixar você parado, e comece a reunir os seus amigos. Alguém aqui me perguntou, como é que eu faço? Eu sou pastor de uma igreja institucional, mas eu quero iniciar um processo no caminho da graça. Como eu faço? Não sei se vocês sabiam, mas eu sou membro da Catedral Presbiteriana do Rio até hoje. Não quis nunca mais ser pastor presbiteriano, porque para a igreja institucional, o pastor é clero. E como eu não quero ser clero, porque eu não acredito em clero, eu só acredito em laos, em povo de Deus, e eu sou parte do povo de Deus, não sou membro de nenhuma casta sacerdotal, levítica ou de qualquer outra ordem, nem calvinística. Ou seja, todos nós somos apenas quem nós somos. Eu aceitei me tornar membro como se é membro de qualquer lugar. Naquele tempo, consideração a meu pai, que tinha passado a vida toda lá, a minha mãe, que já é a 3ª geração, e a minha mulher que me dizia, no meu coração eu sinto que você deve fazer isso. E eu tenho a melhor relação possível, prego sempre lá, tudo tranquilo, e eles sabem da minha liberdade, mas isso aí é uma relação minha com eles, ninguém espere que isso vai se reproduzir em todo lugar. Na maioria dos lugares o bicho pega. E eu só também fiz isso porque o Guilhermino é meu amigo querido, querido mesmo, muito amado. Não iria para um outro lugar, ou seja, foi uma relação que eu tenho lá com eles. E com a Catedral, há 25, 30 anos de amizade com muita gente lá dentro. E um povo que está dentro da igreja institucional mais catedrática do país, mas tem uma cabeça aberta. Nunca ninguém me fez perguntas, todo mundo acolheu, e acolheu desde o início. E foram amigos em todos os momentos e todos os processos. Então, essa é uma relação que eu tenho que ninguém precisa repetir. Mas só para mostrar que, da minha parte, não está aqui um doido preconceituoso sofrendo de uma espécie de xenofobia anti-institucional, não tem nada disso. Então, se você é pastor de uma igreja local, assim chamado, pastor de uma igreja local, e entendeu e creu
A minha sugestão é que você chegue lá e pregue o Evangelho da Graça, do jeito que você creu e já discerniu, e eu espero que você tenha discernido de maneira ampla. E aí pergunte ao Marcelo Quintela o resultado. Pergunta ao Marcelo, foi o que ele fez. Começou a pregar só a palavra da graça lá na igreja onde ele servia, e depois de um tempo o pessoal de graça disse, olha, acha o seu caminho. Pergunta ao Fonseca. Qual o resultado disso lá na vida dele? E o significado? E há muitos outros aqui, é o Eudaldo. Quem é que pode querer fazer mal a um reverendo Eudaldo, que só fez a vida inteira dele um caminho de mansidão? Eu conheço o Eudaldo há 25 anos, mais ou menos, ou mais. 79, então tem o quê? Quem tiver com a cabeça melhor do que a minha, 27 anos, né, de relacionamento. E agora um presbitério se reúne e bota ele na rua. Por quê? Por uma simples razão, porque ele sempre deixou claro, o jeitinho dele quietinho, nunca arredou o pé do lugar. Quando o pau estava cantando na minha cabeça, ele estava escrevendo uma bibliografia de todas as declarações que tinham sido feitas a meu respeito e que eu tinha feito a respeito. Isso é um calhamaço que ele continua fazendo até hoje, ficou um tempo lá no site, agora ele já tem mais material, só mostrando a incoerência do pessoal. Ele não ficou nem respondendo nada não, só disse, olha, no dia tal ele disse isso e fulano dizia isso. Não sei o que é isso, e fulano dizia isso. Agora está aqui todo mundo dizendo isso, mas são os mesmos, olha só. Está no jornal tal, na revista tal, não sei o que tal. E no jeitinho dele, nunca negou fogo. Mas também nunca provocou, o jeito dele é manso. Mas não adianta, o presbitério lá não aguentou. Fala, procura teu caminho. E assim, meu irmão, pregue o evangelho lá dentro da sua igreja e você vê quanto tempo você aguenta ficar. Então é só a simplicidade. Quanto tempo você aguenta? Porque era o que acontecia com Paulo. Ele ia, o primeiro lugar que ele visitava quando ele chegava na cidade era uma sinagoga. Ele não era bobo nem nada. Já tinha gente reunida. Já tinha gente reunida, ele ia lá. Não tem nenhum problema quanto ter gente reunida. Maravilha, já reuniram para mim. Aí ele chegava lá e, shalom, 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 shalom. E vai, dá uma palavra a ele, nosso irmão, mestre da lei, instruído aos pés de Gamaliel, com a palavra. Aí lá vem o cara, Cristo é a ressurreição dos mortos. E vai. Chuta o bicho, bota para fora, joga na rua, chama o procônsul, tenta prender, matar, fazer qualquer desgraça com o homem. Mas primeiro ele entra ali onde já tem gente e prega a palavra. E você vê que para uns é cheiro de vida para vida. E para outros é aroma de morte para morte. Vá lá e pregue, hein? Mas prega o evangelho mesmo, sem fazer média. Com ninguém. Com visceralidade. Até o tutano da sua compreensão, bote tudo para fora com fé e paixão e veja quanto tempo eles aguentam você lá. Se eles te aguentarem, aleluia. Uma coisa muito boa aconteceu e Deus seja louvado. Se eles não te aguentarem, minha sugestão é a seguinte: vai paralelamente começando um grupo informal, ao lado, sem fazer proselitismo de você com você mesmo, né? De ficar lá com o pessoal da igreja dizendo assim, eu estou aqui só porque eu estou aqui, mas se você quiser coisa boa, vai no meu grupo de quinta-feira.
Assim é coisa de canalha, né? Então, é com clareza. Eu estou aqui, eu prego aqui, agora eu quero informar a comunidade inteira que às quintas-feiras eu tenho uma reunião onde eu sinto liberdade no coração de expressar coisas que no momento eu não acho, não sinto que façam parte da história inteira e do modus operandi de vocês aqui. Mas não digo o que é, não. Só prega o Evangelho. Convida para uma reunião. Vai caminhando paralelo e vê o que acontece. Porque o Eclesiastes diz para semear para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque você não sabe que semente vinga, se esta, se aquela, ou se todas juntamente vingarão. Mas, porém, diz que quando uma árvore, um pau caiu para o norte, ele não vai voltar para o sul. Tem certas coisas que, uma vez tombadas numa direção, não tem retorno. Seja só sensível para ver qual é o caminho. Terceira coisa que eu queria dizer é: nós todos temos que fazer no nosso coração um exercício cotidiano de afirmação, de reafirmação, de tomada de consciência de um elemento simples e único e imprescindível, que é o seguinte: eu sei que hoje vocês ouviram, entre outras coisas, a minha mulher falar sobre arrependimento processual, essa transformação da mente. E o que ninguém pode esquecer nunca é que só há um modo da gente se manter no caminho nesse processo da mente, renovando a mente. É se você for instigado todos os dias pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, e o processo segue até transformação da mente. Essas misericórdias de Deus, que ele vinha falando em Romanos, do capítulo 9 para frente, que são de uma soberania inexplicável, que escolhe a quem quer, que enxerta quem quer, que endurece a quem quer, que desendurece a quem deseja, que pega o inadequado e o torna adequado, que pega o que tem a antinatureza e o faz capaz de ser enxertado numa natureza antes estranha dele, e que é algo que transcende a toda lógica, que não faz sentido com nenhuma das nossas percepções, de tal modo que o próprio Paulo para a viagem que ele vem tentando fazer, que não é uma viagem lógica do capítulo 10 ou 9 para frente, em momento nenhum, é apenas uma viagem afirmativa de fé, acerca de um Deus que ele conhecia, como sendo livre e soberano daquele modo. No meio dessa jornada descritiva, faltam-lhe termos. E aí ele diz: ó profundidade, tanto da riqueza quanto do conhecimento de Deus. Quem foi seu conselheiro para que lhe venha dizer alguma coisa? Quem primeiro lhe deu a ele, para que ele tenha que retornar qualquer coisa? E aí chama a gente para esse mistério total da liberdade de Deus. E ele associa essa liberdade de Deus não ao juízo, como a maioria de nós pensa na soberania de Deus como uma coisa relacionada ao juízo de Deus. Se ele quiser, ele me dá um cacete a qualquer momento. Mas o extraordinário é que a descrição inteira que ele faz dessa soberania livre, que chega num momento, faltam palavras para descrevê-la, e ele só diz: ó. É que ele diz que ela produz misericórdia no nosso coração. Você olha e diz: como eu fui objeto de uma misericórdia inconcebível. Portanto,
ter sido chamado, crido, ouvido. E essa misericórdia inconcebível que te chamou é o que gera uma gratidão perplexa o tempo todo no teu coração diante de Deus. E é por causa dessa misericórdia dele, incompreensível, que se deflagra o processo inteiro que vai fazendo a gente se manter nesse caminho. Porque, como a Adriana mais do que explicou hoje aqui, certamente, arrependimento é o passo do caminho, é a passada. Sempre, mudando, mudando, mudando. Quem está andando está em processo. Só não está em processo quem está parado ou morto. Mas a motivação do caminho são as misericórdias dele. Então, se não for uma emulação da graça dentro de você, para você chegar e começar e pregar, nem comece. Se não for algo que tenha primeiro constrangido implacavelmente seu coração, não adianta. Você tem que estar possesso de graça, de amor, de misericórdia, de gratidão. Pelo que inexplicável e misteriosamente lhe foi dado. Agora, só para concluir, eu gostaria que a gente fizesse o seguinte: todo mundo não vai deixar de chegar na sua cidade, de experimentar essa primeira semana pós-encontro lá, e depois eu queria que todos me mandassem um e-mailzinho. Não precisam ser todos os indivíduos, mas os grupos podem se fazer representar por um, e escrever algo concernente ao seu lugar, à sua cidade e ao que está acontecendo. Porque eu gostaria que a gente fosse botando no site atualizações que dissessem respeito ao que está acontecendo nesses lugares, porque uma coisa estimula a outra, em outros, e em outras situações também. E eu queria passar a palavra rapidamente ao Fonseca, que quer dizer uma palavrinha a vocês, e depois eu volto para a gente concluir e comermos uma comidinha gostosa e nos prepararmos para o que vem depois. Bom dia. Deixa eu falar com vocês uma coisa bem mineira. Eu sou mineiro, lá do interiorzão. E Mutum, capital de Minas Gerais. Bom. Mutum. Eu fui maquinista 18 anos. Maquinista de trem, da Vale do Rio Doce. Puxava vagões de passageiro, puxava vagões de minério de 160 vagões. Então, eu tenho noção do que é estação. Certo. Então, deixa eu explicar umas coisas interessantes, fazendo aqui uma parábola, uma paródia, uma comparação disso tudo que está acontecendo. Primeiro, se os trilhos que levam o trem por centenas e centenas de quilômetros não tiverem a mesma medida do princípio ao fim, o trem cai por terra abaixo. Se nós não dissermos as mesmas palavras, se Jesus Cristo não for a base da nossa vida, não tem caminho. Segundo, estações são lugar de paradas, onde as pessoas descem e sobem no trem, onde pessoas são acolhidas e embarcam para ir para outros lugares. E quando o trem vai chegando na estação, existe o local de embarque, que é mais ou menos 1 palmo de distância de onde você sai para entrar no trem, que é a plataforma de embarque. Se aquela plataforma não estiver exatamente nessa medida,
Ou o trem bate na estação e derruba tudo, ou você cai na linha e machuca ou morre atropelado. Eu estou querendo reforçar o que está sendo dito aqui. A necessidade de que a nossa medida seja de Cristo. E que o nosso padrão seja dele. E não aquele que a gente queira estabelecer. Não, eu sou o chefe dessa estação, então a minha plataforma vai ser mais extensa para caber mais gente, eu vou entender. Ah, o trem vai lá e vai dar uma porrada naquilo ali e derrubar tudo, não vai ter nada. Ué. Ou você é muito tímido e cria algo pequeno demais, o tamanho da sua estatura, por não crer em Deus, e saber que Ele é capaz de fazer o que Ele quer. Aí quando a turma quiser embarcar no trem, sai caindo ali, ó, porque o trem está longe. Estou sendo claro. E terceiro, as estações precisam se comunicar. Senão o trem que está indo, porque o agente da estação, chama agente, é que dá licença ao maquinista para ir à próxima estação. Só que o maquinista não sabe se tem vindo um trem de lá para cá. Aí o agente tem que comunicar com a estação de lá, para saber como é que está aí. Não, o trem pode vir, aí entrega o papel para o maquinista. Aí você leva até a estação e todo mundo sai bem. Por uma falha de comunicação dessa, eu bati um trem de 160 vagões de frente um com o outro em 1998. E eu não sei por que me mandaram embora. Eu só bati um trem. E quando tentaram apurar aquilo ali, eu estava com muita raiva. Eu estava com muita raiva daquela batida. E saí falando tudo, o que era culpa minha mesmo, assumi as minhas culpas naquela batida, e aconteceram várias coisas que até hoje não me lembro, não entendo direito, mas foi uma batida fenomenal. Eu estava com 160 vagões de carvão e vinham 160 vagões de minério. Um de encontro o outro numa curva 3h30 da manhã, por falha de comunicação. Graças a Deus. Ainda bem que não morreu. Mas 2 semanas, no mesmo local, morreram 2 maquinistas por causa do mesmo problema. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês interessante. Em nenhum momento, ninguém pediu, o Caio não está pedindo para eu fazer isso aqui não. Eu não tenho barganhas a fazer com o Caio. Eu comprei esse livro aqui, Sem Barganhas com Deus, e eu descobri que a partir de agora, a minha Bíblia vai chamar Sem Barganhas com o Homem. Eu vou mandar colocar aqui, ó, Sem Barganhas com o Homem. Não tem. Eu já li muito na minha vida. E eu descobri o seguinte, que o que está escrito aqui não vale nada. Mas o que está escrito, o que está dito aqui é que vale tudo. O que está escrito aqui não vale nada, mas o que está dito aqui vale tudo. Porém, eu aprendi essa frase bonita, foi aqui. Vocês estão entendendo? Quando eu comecei a ler esse livro, eu ficava assim, não é possível. Ele está todo marcado. A minha Bíblia, que já era marcada, está toda marcada. Entende? Aí eu ficava num parágrafo. Se vocês virem aqui, está tudo marcado. Eu ficava num parágrafo. Não é possível. Não é possível que eu estou ouvindo. Aqui, Deus tem cara de Deus. Amor parece com amor. Misericórdia tem cara de misericórdia. E é tudo ali provado naquilo que está dito aqui pelo Espírito Santo. E eu ia para a praça da cidade, já passei meus 5 minutos, Caio. Eu ia para a praça da cidade, não é? E ficava 5 horas lá, debaixo das árvores. Eu fico ainda, porque falta um capítulo, infelizmente está acabando, né?
Sabe aquele livro que você lê e fala, que pena que vai acabar, logo no princípio. Não é? Ai, meu Deus do céu, vai acabar, não podia acabar. É. Mas peraí, deixa eu continuar. Já está tão acostumado com o pastor que quando eu bati a mão no ombro dele, ele pensou que era hora de terminar. Eu estava dando só uma alisadinha. Aí eu escrevia nele também, aí eu parava, aí eu lia um parágrafo, não é possível. Aí eu lia de novo, não é possível, o mesmo parágrafo. Aí eu lia de novo, não é possível. Aí eu largava o livro e saía rodando no parque pregando aquele parágrafo. E a turma ficava rindo, a turma que estava passando no parque pensava, é um doido. E eu sempre levava um guarda-chuva, porque nós somos nas monções, e a tarde cai em chuva, e teve um dia que caiu uma chuva fenomenal, aí eu juntei tudo do meu lado naquela mesinha, e é um guarda-chuva muito grande, e fiquei lá até a chuva passar, 45 minutos de chuva. Eu não molhei, mas quem via aquilo morria de rir. E quando eu estou terminando de ler esse livro aqui, eu virei para o Caio, isso aqui não pode ficar na prateleira não, Caio. Pelo amor de Deus, porque a gente compra o livro para ter, sabia? Um fetichismo. Ai, eu tenho livro. Ai, que coisa maravilhosa. Ou quando lê superficialmente. Ah, já li, está tudo bem. Só que isso aqui está cheio de mistérios aqui dentro, maravilhosos. Porque se fosse deslindar parágrafo por parágrafo do que está escrito aqui, não seria do Espírito Santo, mas um tratado humano. Só vai entender o que está escrito aqui aquele que tiver com o coração na graça de Jesus Cristo. Então eu pedi a vocês que vão estar construindo aí uma estação para o trem passar, não é? Por favor, não derrubem o trem, não. Não matem pessoas no meio do caminho, não. O que eu fiz foi o seguinte, que eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu ensinar isso aqui. E a base é esta aqui, a palavra de Deus. Mas deixa eu pegar esse livro e juntar com pessoas, começar numa casa, e vou lendo, e à medida da necessidade, derivando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Perfeito? Porque se alguém, um neófito, no meio de 30 pessoas, perguntar, me explica aí o que é 2 mais 2, eu não vou obrigar a aprender que é 4 na marra, não. Eu vou pegar 4 palitinhos, mostrar para ela, formar conjunto, para que ela entenda e discirna. Só que eu vou pedir licença para ela ensinar aquilo depois, porque a maioria já conhece. E eu não quero todo mundo ficar no enfado de ouvir algo que todo mundo já sabe por causa da pergunta de um novo convertido que não discerniu. Porém, vai haver perguntas que, embora não esteja nesse livro, porque esse livro não fala de pecado, fala de perdão, pode ser que apareça alguém e pergunte assim, me defina para mim o que é pecado. E se a maioria necessitar dessa definição, e eu não gasto mais que 10 ou 15 minutos para mostrar o que é pecado, está muito fácil. Aí a gente para o livro, fecha o livro, e deriva um pouco, explica para aquele grupo o que é pecado. Está aí também? Ele é o autor, né? Não consigo escrever sem começo, meio e fim, nada. Está aí o que é pecado? Capítulo 2 ou 3. Longo sobre o que é pecado. Ah, é, né? É? Tá, falta ler de novo. Página 68. Teologia moral de causa e efeito e a redução do significado de pecado na Bíblia. Ao contrário, mostra que reduziram o significado. Amplia o significado do pecado, tá certo. Já estou acabando. Ó, desculpa, não é conselho, é sugestão. Aqueles que estiverem começando, façam isso. Leiam esse livro, estudem ele, o Sol da Pés.
e partem dele não como oráculo, né? Vamos ver. Não, a palavra de Deus é que importa. Mas tenham eles como um rumo, como prumo para poder construir a estação para o trem poder passar, porque é maravilhoso o que está escrito aqui. Ensinem as pessoas, ensinem-se a si próprios primeiros, ensinem as pessoas, vão sempre na palavra, retornem nela, deixem ela acabar, virar mulambo, comprem outra, não tem importância. Se quis se rasgar não é pecado não, podem usar à vontade. Perfeito? E não tenham a Caio como guru, pelo amor de Deus. Tenham a Jesus Cristo como Senhor da vida de vocês. E é muito mais importante. Então, essa é a minha sugestão. Eu vou fazer isso. Eu não tenho barganha. Se o Caio não deixar, eu estou fazendo. Entende? Se o Rômulo não deixar, eu vou fazer. Eu não tenho como. Eu vou encontrar com pessoas e vou começar a explicar e ler. Porque eu abro igrejas, desculpa eu falar isso, porque de onde eu vim eles diziam, Fonseca é o biruta. Manda ele na frente abrindo as igrejas que enche e depois a gente volta atrás consertando e botando para fora aqueles que não cabem. Perfeito? Que não haja mais isso. Façam isso. Confiem em mim, como diz a nossa irmã. Né? Confiem no que eu estou falando. Realmente o que está aqui é de Deus. É maravilhoso. Leem, marquem. Antes de querer começar. Quem está de São Paulo, de Recife, seja lá de onde for, entendam o que está escrito aqui. Perfeito? Para depois você poder ensinar e seja com o coração aberto com aqueles que são fracos, seja com o coração aberto com aqueles que são fortes. E, por favor, como diz a irmã, achei de muita propriedade, não use aquilo que Deus tem nos dado para fazer uma guerra xiita contra outras igrejas. Não. Jesus é tese, eu aprendi com ele, e não antítese. Não é isso? E que Jesus seja tese da nossa mensagem, que o Evangelho da Graça seja tese da nossa mensagem, com amor por aqueles que nos amam e por amor com aqueles que nos odeiam, em nome de Jesus. Quer falar? Pode vir. Material do site, né? Com material do site. E nós colocamos na primeira parte o decodificador. E também colocamos aquela mensagem que diz assim, a doce revolução do Evangelho. E nós notamos que no livro, praticamente a sequência é a mesma. Né? Começa com o decodificador e depois tem a doce revolução e tudo mais. A gente viu que nesses um ano e alguma coisa, cerca de 15 a 20 pessoas, elas foram completamente transformadas no seu interior e os olhos se abriram realmente. E foi uma coisa muito sutil, muito natural, muito espontânea, uma abertura que um amigo nosso que é pastor lá deu pra gente, né? Fazer uma discipular e tudo mais. Então a gente notou que é o mesmo espírito. Veja aqui, quando eu peguei o livro, quando eu comprei lá em Recife, eu disse, puxa vida, a mesma visão, a mesma assim, aquilo que foi ministrado no meu coração, foi ministrado no coração do pastor Caio. De colocar quase a mesma sequência do livro, Sem Barganhas, porque praticamente o livro, ele está todo no site, né? Se você for olhar direitinho. O site tem bilhões de vezes mais do que tem no livro. Do que tem no livro, exatamente. Então, assim, aquele material também sobre o pecado também, a gente ministrou também ao pessoal. Ou seja, a gente está vendo que não é preciso, assim, afobação, não é preciso pressa, é preciso apenas você fazer a coisa naturalmente, espontaneamente e saber que Deus é quem faz a obra, meus irmãos. A coisa é muito simples, não tem que fantasiar, complicar nada. Simplesmente falei para os meninos, olha, vamos fazer o grupo lá, vamos ministrar a palavra, o Espírito Santo vai fazer a obra e quem quiser ficar conosco, crescer no caminho, a gente vai junto. Não tem que se apavorar, ter medo. Né? O amor lança fora todo medo. Então, assim, eu quero compartilhar isso com vocês, porque compartilhem o material. Eu acho que eu tenho, assim, distribuído bastante lá o material do site e o resultado é maravilhoso. A pessoa está lá complicada na sua vida, com problemas seríssimos no relacionamento, na sua vida pessoal. Eu pego uma cartinha que
parece com o problema dele, empresto. Dou para ele vai ler aquilo ali, e depois chega, meu irmão, muito obrigado, glória a Deus, porque fui restaurado no meu interior. Estou crescendo no Evangelho. Então a gente faça isso, compartilhe o material, o site é muito rico. Eu lembro que quando o site foi lançado, eu vim acompanhando desde 98, eu sempre, toda semana eu colocava lá, Caio Fábio, né? Aí não tinha nada, só tinha uma cartinha que o senhor fez, que tinha lá, quem interessar, que interessa. Só, durante quase assim, acho que em 5 anos, né? Aí lá em 2013 o site foi lançado e logo na primeira semana eu consegui já acessar, escrevi uma... Ou então só tinha matéria sobre mim, assim. Um monte, mas aí metade do dossiê Caimã. Caimã, é verdade. Aí a gente conseguiu entrar no site tudo e comecei a... Aí foi daí que começou em mim, né, o processo. Eu comecei a ser transformado de uma forma maravilhosa e a alegria, a paz, o contentamento foi crescendo. E a gente foi, meu irmão, né, flutuando. Até hoje eu estou flutuando. Glória a Deus por isso. E aí a gente começou a compartilhar. Então, depois que aquilo aconteceu em mim, que eu estava solidificado no sentido de ter aprendido e experimentado, que é o mais importante, porque uma das mensagens que mais assim, nos tocaram lá na reunião era: é para comer, não é para conhecer o cardápio. Olha, nós ficamos cerca de, acho que umas 4 semanas ou 5 semanas só nessa mensagem. Eu dizia para os irmãos, olha, uma frase que o pastor Caio escreve, ela vale por um livro. A gente passava 3, 4 semanas e o pessoal falava, rapaz, Marco, tu está exagerando. Aí, não é não, meu irmão, vamos ver. Aí não foi, quando começou a reunião, o pessoal, rapaz, não é que é mesmo? Glória a Deus. Então a gente, assim, está tranquilo, estou muito tranquilo, estou em paz. Deus tem me enchido de fé esses dias. Eu, quando vim para cá, lá de Abreu Lima para cá, vim com o coração tranquilo, estou aqui. O que foi ministrado aqui, assim, confirmou, solidificou mais ainda aquilo que já estava no meu coração. Eu quero, assim, compartilhar com os irmãos que creiam, sejam vocês mesmos, acreditem. Olha, o Evangelho, ele é como um fermento. Ele vai, você não vê, mas as sutilezas, né, do reino de Deus, elas aparecem de uma forma extraordinária, transformando em uma explosão que ninguém consegue conter, meus irmãos. Ninguém consegue conter, ninguém consegue parar. E o irmão Jadelson falou uma coisa importante que nunca mais esqueci. Ele disse, meu irmão, olha, isso que Deus fez no meu coração, ninguém pode tirar. E eu não vou deixar ninguém tirar. E ninguém tira. Ninguém tira. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E que a gente possa se comunicar, né? Como o irmão falou aqui, tem que se comunicar. Daí eu tenho dado a ideia da gente compartilhar aí os e-mails, MSN, Orkut, o que for possível aí. A gente está com esse contato maravilhoso aí, tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Eu queria sugerir ao Marcelo, se você pudesse abrir lá no Orkut, um Orkut chamado Estações do Caminho. Porque tem Estação Santos, Estação tal, mas abrir um de todos, assim. Estações do Caminho. Então, onde houver estação, pode entrar lá, postar as mensagens e o Marcelo fica responsável como moderador disso aí, tá bom? Concluindo, então, só queria dizer o seguinte: tem 2 opções e 2 possibilidades de você chegar na sua cidade e iniciar um grupo. Um é você iniciar o grupo que você quiser iniciar. O outro é você iniciar um grupo relacionado ao caminho da graça. Se você quiser iniciar o grupo que você desejar iniciar, vá conforme sua consciência, que Deus o abençoe, ilumine, que o Evangelho lhe fique claro, nítido, simples, compreensível e que você faça bem, pela graça de Deus, a vida dos outros. Mas se você quiser fazer parte de uma estação do caminho da graça, só uma possibilidade, porque a cara que está na frente disso aqui na história dos homens debaixo do sol é a minha, não é de ninguém. É essa cara aqui. Para fazer parte disso com o nome Estação do Caminho da Graça, você vai ter que ler a palavra, e não só a palavra, porque não foi por falta de leitura da Bíblia que o cristianismo chegou onde chegou. Porque ler a Bíblia, leram a vida inteira. A Revolução Reformada foi feita em cima da Bíblia. Mas o problema não é ler a Bíblia, é como ler a Bíblia.
E aí eu tenho convicção absoluta de que Deus me deu uma coisa que na história da igreja inteira vocês podem procurar e ver se acham. Que é um conceito simples. Que Jesus é a chave hermenêutica para a leitura da Escritura. Isso ninguém disse do século I até hoje. E é isso que faz toda a diferença. Do contrário, até ler a Bíblia faz mal. E eu digo isso sem medo. Porque a Bíblia foi produzida em 1500 anos. São textos que a maioria das pessoas não conhecem os contextos. Embola o que está dito no Novo Testamento com o que está dito no Velho. O cara não sabe o que vale, o que não vale, vai ficando doido, pirado. Depois que você sabe que Jesus é a chave hermenêutica para ler a Escritura, tudo fica simples. E aí depois parece tudo tão óbvio. Mas durante 2000 anos ninguém disse esse óbvio. Então você vai lá, por favor, se quiser ser Estação do Caminho da Graça, o site é o teu modo pastoral de tratar as pessoas do jeito que eu trato. Porque a cara que está lá é a minha. E eu não estou querendo virar um Frankenstein. Você tem toda a liberdade no Espírito Santo de fazer o caminho que você quiser conforme a sua consciência. Mas se você quiser andar nessa manifestação humano, histórico, de esperança em fé no Senhor Jesus, com essa nome, essa terminologia de caminho da graça ou estação do caminho, você vai ler a Bíblia a partir de Jesus, conforme você está sendo ensinado. Do contrário, vira igreja evangélica na mesma hora e diz: eu sou pai, mãe, avô e tataravô. Sei tudo dessa maluquice. Então, se quiser ser estação, você vai ler via site, você vai receber as ministrações que você vai receber e a gente vai formar uma mente só. E você vai ler, conforme o Fonseca disse, o livro que está ali, esmiúce. Se não tiver na palavra, jogue fora. Eu duvido que não esteja. Agora, não vai virar bagunça. Se for para virar bagunça e cada um fazer conforme a sua própria cabeça, siga seu caminho. Eu estou aqui, não sou guru de ninguém, mas estou com consciência da responsabilidade que Deus me deu. E como a cara é minha, se você quiser andar e disser que está andando conforme a orientação que eu venho recebendo de Deus, saiba disso. Vai ser assim e não vai ser uma hidra de muitas cabeças. Porque para fazer uma bagunça generalizada eu não estou afim. E a mera leitura da Bíblia, feita pelos evangélicos já há 2000 anos, nos demonstra que não cria unidade da fé por uma única razão. Todo mundo chega com a sua própria cabeça, com a sua própria hermenêutica maluca, herdada dos gregos ou sabe lá de quem. E a única realidade, e que eu vou repetir o que eu disse na primeira noite, abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso significa que a Escritura inteira tem que ser lida a partir de Jesus, e não Jesus a partir da Escritura. Vá com essa consciência, tome a sua decisão, faça o contato que você quiser fazer, e designando com liberdade o tipo de relação que você quer ter. Se você quer só formar um grupo, manter comunhão, maravilha. Mas se você quiser que isso seja uma estação do caminho, pode ter certeza, isso tem um rumo. E o rumo é do Evangelho. E no dia que isso deixar de ser rumo do Evangelho, eu sou o primeiro a derrubar. Vocês podem ter certeza disso, não foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Eu não tenho nenhum compromisso, como eu lhes disse, com a manutenção daquilo que não reflita o Evangelho da graça de Deus.